Você está cansado de perder dinheiro na poupança? Seus problemas acabaram! Pois é, no vídeo de hoje eu vou te falar de 5 investimentos de renda fixa que rendem melhor que a poupança e você devia pelo menos considerar para os seus investimentos. Mas antes, André, roda a vinheta. Antes da gente começar, eu tenho que te fazer aquele pedido maroto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo. Mas vamos então falar um pouquinho da poupança. A poupança é um investimento clássico ali dos brasileiros, né? As pessoas gostam muito pela facilidade, por já entender como funciona, pela liquidez extrema, né? Enfim, e é considerado um investimento relativamente seguro. Então as pessoas sempre gostaram muito, sempre acharam muito natural focar seus investimentos em poupança. Porém, é muito importante que você entenda que até maio de 2012 a poupança seguiu uma regra, só que a partir dali criou-se uma nova regra, que qual é? Se a taxa básica de juros, nossa taxa Selic, fica acima de 8,5%, você vai ter um rendimento de 0,5% ao mês com a poupança, mais a TR, que é a taxa referencial. Agora, se a Selic está abaixo de 8,5%, esse rendimento é 70% da Selic mais a TR. Ou seja, no momento de hoje, 2020, tudo indica que, devido à nossa inflação oficial, ao IPCA, quem deixa o dinheiro na poupança nas regras atuais vai estar perdendo dinheiro, perdendo poder de compra, porque esse rendimento de 70% da Selic não vai nem conseguir cobrir a nossa taxa de inflação. Agora então vamos falar dos 5 investimentos de renda fixa que vão te gerar uma rentabilidade melhor que a poupança. Mas é importante dizer que cada um deles tem regras específicas em relação a imposto de renda, às vezes outros impostos, a liquidez, alguns não são tão líquidos assim. Então fique atento às características de cada um deles para depois estudar e tomar a sua decisão com relação aos seus investimentos, ok? Vamos começar falando do Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? É um programa criado pelo governo que você tem basicamente a maior segurança do país, porque é a garantia do Estado. Então, se o Estado não tem o dinheiro, ele pode até imprimir dinheiro para te pagar. Então, é considerado o investimento mais seguro de todos. E ele vai seguir a taxa Selic, vai seguir a nossa taxa básica de juros. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, nossa taxa Selic está em 2% ao ano. Então, se você colocar o seu dinheiro lá, esse seu rendimento vai ser exatamente de 2% ao ano, ok? A partir do momento que você coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic, o cenário mais ideal é que você espere pelo menos 2 anos para retirar esse dinheiro. Por que isso? Porque sobre o que rende ali no Tesouro Selic, você vai pagar imposto de renda. E nos primeiros 6 meses você vai pagar 22,5%. É aquela famosa tabela regressiva. A cada 6 meses vai reduzindo 2,5% de imposto de renda até que chega nos 15% depois de 2 anos. E a partir daí ele se estabiliza nesses 15%. Mas, para não gerar confusão, é 15% sobre o rendimento, não sobre o valor total que você coloca ali. É por isso que ainda compensa mais do que a poupança. Vale a pena dizer também que o Tesouro tem outras possibilidades de investimento, mas qual que é a vantagem do Tesouro Selic, que é um título pós-fixado? É que você pode retirar em D+1. Você pede a retirada hoje e amanhã o dinheiro já está na sua conta. Então tem uma liquidez muito próxima da poupança. Por exemplo, para caixa de emergência, né? Para aquela famosa reserva que a gente precisa ter, o Tesouro Selic pode muito bem ser utilizado e vai ser um rendimento proporcional à Selic, muitas vezes, como no momento que a gente está falando agora, um rendimento baixo, mas é uma garantia de boa liquidez e a maior segurança dentre todos os investimentos do país, porque tem a garantia do Estado. Segunda opção de renda fixa, vamos falar dos CDBs, Certificado de Depósito Bancário. O que significa o CDB? Basicamente, você está emprestando dinheiro para o banco, ok? Enquanto no Tesouro Selic você está emprestando dinheiro para o Estado, para o governo brasileiro, no CDB você está emprestando dinheiro para um banco. E à medida que você empresta esse dinheiro para o banco, ele vai te prometer um determinado juro que muitas vezes vai ser acima até dessa taxa Selic
Com uma liquidez diária não é tão comum, embora você encontre acima de 100% do CDI, ou seja, acima da Selic. Tem alguns bancos já oferecendo esse tipo de possibilidade, porém não vai ser muita diferença. Então eles rendem muito próximo, um CDB de 100% do CDI ou o Tesouro Selic, que segue 100% da taxa Selic. Ok? Se você quiser um CDB com uma lucratividade um pouco maior, você vai encontrar opções assim, porém também não vai ser com liquidez diária, vai ser às vezes 2, 3, 5 anos ou até mais tempo. Então fique atento ao período de resgate. Para a reserva de emergência, por exemplo, a gente só vai investir num CDB de liquidez diária, ok? Muita gente se questiona em relação ao CDB, qual a segurança, né? É um investimento seguro ou não, já que eu estou emprestando meu dinheiro para os bancos? E aí? Gente, os CDBs, eles têm garantia do FGC, nosso Fundo Garantidor de Crédito, mas é importante entender que esse Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada e que, se por acaso tivesse uma crise muito grande dos bancos, um colapso no país, ele não teria dinheiro para devolver para todo mundo. E fora que ele tem uma limitação. A limitação do Fundo Garantidor de Crédito é até R$250 mil por CPF por instituição bancária. E ele consegue te dar no máximo R$1 milhão. Então você poderia distribuir R$250 mil em 4 instituições bancárias e esse seria o limite que o FGC poderia te pagar. Mas mesmo assim, como eu falei, existe um risco de num colapso muito grande, mesmo com o FGC, você não conseguir receber o seu dinheiro. É óbvio que a gente está falando de uma situação catastrófica, que nunca aconteceu, mas é importante saber que existe essa possibilidade. Diferente lá do Tesouro Selic que eu falei agora há pouco, que aí você tem a garantia do Estado, então é uma segurança maior que você vai ter naquele investimento. Mas, como eu falei, nunca aconteceu. O CDB pode sim ser uma boa opção para a sua reserva de emergência ou mesmo para um investimento de alguns anos, se você quer que esse seu dinheiro renda um pouquinho mais e não tenha o risco envolvido da renda variável. Vamos para a terceira opção de investimento em renda fixa para você pensar e considerar a migrar da poupança para outros tipos de investimento. Vamos falar de LCI e LCA. Não se desespere com essas letrinhas, com essa sopa de letrinhas, né? Eu falo, às vezes se você não está muito acostumado parece difícil, mas pausa o vídeo, volta, essa é a vantagem das coisas online, né? Então dá tempo de pausar, dá tempo de voltar, de anotar, então não se perca na sopa de letrinhas. Mas vamos lá, o que significa LCI e LCA? Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Elas são emitidas por bancos, tá? Elas não têm imposto de renda, então isso é uma vantagem dos LCIs e LCAs, porém eles também têm um período ali de resgate. Isso vai variar de acordo com cada tipo de LCI e LCA, então pesquise antes de investir. Alguns vão ser poucos meses, outros vão ser um período maior, então fique bastante atento a isso. Vale a pena dizer também que os LCIs e LCAs também têm a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito que eu expliquei agora há pouco. Vamos para o quarto investimento em renda fixa que vale a pena você conhecer, que são as debentures. O que é uma debenture? A debenture é quando uma empresa quer se financiar de alguma forma e aí ela pode emitir essa debenture. Então você vai estar emprestando o seu dinheiro para a empresa gerar algum projeto nela mesma. Então também vai ter um prazo e é importante dizer que existem tipos de debentures diferentes. Umas inclusive não têm imposto de renda, outras têm. Os rendimentos são muito diferentes de caso para caso, do período que você se comprometer a deixar esse dinheiro emprestado ali para a empresa. Então fique atento a esses detalhes. Tem vários tipos diferentes de debentures, rendimentos diferentes. Uma paga imposto de renda, a outra não. Então fique atento a essas particularidades. Inclusive vale a pena tentar entender um pouquinho da empresa em si que você está emprestando esse dinheiro, para que seu risco seja um pouco diluído, já que não tem garantia do FGC. Mas não deixa de ser um bom investimento. Tem muitas empresas boas que emitem debentures e aí você pode ter um rendimento bem acima, às vezes, daquela taxa básica de juros da economia, que no momento agora é apenas 2% ao ano. Então, vale a pena conhecer. Agora vamos para o quinto e último exemplo de investimento em renda fixa para você estudar, para você ver se vale a pena migrar da poupança para ele, ou pelo menos uma parte, enfim, são os CRIs e os CRAs. O que são isso? Certificados recebíveis imobiliários e certificados recebíveis do agronegócio, ok?
eles são parecidos com aquele LCI e LCA que eu falei agora há pouco, porém eles não têm cobertura do FGC. Isso é importante ter sempre em mente quais investimentos têm cobertura do FGC e quais não têm, para você realmente fazer uma aposta tranquila e não no escuro, né? Sabendo no que você está investindo. Basicamente, os CRIs são títulos de créditos imobiliários e os CRAs títulos de crédito agropecuários. Então você vai estar recebendo títulos emitidos por securitizadoras e aquele valor vai ser investido ou no setor imobiliário ou no setor de agronegócio. É basicamente isso. Vale destacar uma vantagem, que os CRIs e CRAs não têm imposto de renda, então não incide imposto de renda sobre eles, apesar de não ter o FGC. Então por isso que eu falo para conhecer os pontos positivos e negativos de cada investimento, entender bem no que você está investindo seu dinheiro, entender os riscos, né, de cada um deles e aí fazer sim uma escolha consciente de onde você vai colocar aquele seu dinheiro ou de que forma você vai dividir seus investimentos, nesse caso em renda fixa. A ideia desse vídeo era justamente te proporcionar isso, um entendimento bem básico dos tipos de investimento em renda fixa que são possíveis, fáceis de serem investidos. Você pode investir pelo seu banco, mas todo mundo sabe que eu prefiro investimentos por corretora. Geralmente você vai ter opções maiores, opções melhores, com taxas às vezes mais vantajosas. Então vale a pena às vezes pesquisar em até mais de uma instituição para você observar todas as opções que você tem daquele tipo de investimento, ok? Então, basicamente, no vídeo de hoje a ideia era te mostrar que se você quer investir em renda fixa, né, quer a segurança ali da renda fixa, quer boa liquidez, uma proteção razoável do seu dinheiro, então você tem que conhecer todas as classes de renda fixa que existem, as principais aqui no Brasil, para você realmente tomar uma decisão mais consciente. Lembrando que se você quer uma liquidez imediata ou praticamente imediata, fique no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária. Os outros 3 exemplos que eu dei não se encaixam numa liquidez tão eficiente assim. Então, importante relembrar isso. Bom, então ficamos por aqui. No vídeo de hoje a ideia era essa. Se você gostou, deixa seu like por obséquio. Se não gostou, reclama lá no Procon. Não me enche os pra covar. Não existe atalho. Até a próxima.